A paz, meus irmãos. Quem não viu o vídeo 1, a aula 1, eu vou deixar aqui em cima para vocês. Acessem para vocês conseguirem entender desde o começo qual foi a linha de raciocínio sobre as escrituras, tá bom? Então hoje nós vamos ver o que é que aconteceu no reino espiritual enquanto Jesus, enquanto Yahshua. Eu vou estar sempre falando os dois nomes, porque tem pessoas que conhecem por um nome, tem pessoas que conhecem por outro nome, e é a mesma pessoa. Enquanto ele estava na terra, enquanto ele morreu, e enquanto ele ressuscitou, e quando ele enviou o Espírito para habitar nos homens, o que é que estava acontecendo no reino espiritual, tá bom? Nós ainda estamos em João 1:1, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Então a gente ainda tá vendo isso, agora a gente vai ver isso no reino espiritual. Então abre lá em Apocalipse 5:1. Tudo que eu for falando, abre a palavra e confere se tá lá, e confere se o que eu estou falando faz parte do todo. Se eu não estou falando coisas jogadas, confere. Isso agrada a Deus, isso agrada muito ao Pai, tá bom? Confere. Para quem não creia em mim, não creia em outra pessoa, mas creia na palavra. Vai imaginando o cenário do porquê João chorava muito. Ele estava vendo algo, e aquele cenário que ele estava vendo, ele chorava demais. Então olha só, vamos entender o que ele estava vendo. Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Nós sabemos que o número 7 na palavra, ele é referente ao descanso do Senhor, né? O 7º dia, nós sabemos que o descanso do Senhor é Yahshua, é Yeshua, é Jesus, né? Então, nós descansamos nele, e aquele que não está nele não tem o descanso. Então, aqui, Deus Pai, sentado com um livro na mão, todo selado com 7 selos. Vai imaginando João vendo. Vi também um anjo forte. Esse anjo forte, sempre que fala assim, um anjo forte, ele está falando que é um anjo assim que não era dependente de Deus. Sabe? Aqui é Satanás. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Olha só, olha o que João estava vendo. Deus Pai sentado com um livro com 7 selos, não é? E Satanás rindo. Você tá com esse livro na mão, mas quem que é digno para abrir esse livro? Tanto faz. Se você tá com esse livro na mão, não tem ninguém digno de abrir. Arrogante, não é? Ok, vamos continuar. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, porque ele fala assim, nem no céu, né? Porque aqui tá falando da hora que Jesus tinha morrido. Nem no céu, ele não tinha subido ainda. Nem sobre a terra, ele não estava mais na terra. E nem debaixo da terra. Quando fala debaixo da terra, é nos lugares inferiores, né? No inferno, no Hades, no Seol. Mas ele não tinha ressuscitado ainda. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para eles. Por isso que Satanás estava assim, quem que é digno, né? Venci. Eu olhava muito, eu aqui é João, tá? Porque ele que foi arrebatado para ver essa cena. Eu chorava muito, porque vendo essa cena, quem não chorava, não é? Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, os anciãos aqui são 24 anciãos, que a gente vai estar estudando sobre eles também, que na verdade não são 24, todos os números significam alguma coisa. Os anciões, esses 24 anciões, são as pessoas que venceram através do sangue do Cordeiro. São as pessoas que vão reinar com o Cordeiro no milênio. João vai reinar? Vai, mas por que ele estava vendo e ele não estava lá como um dos 24 anciãos? Porque era uma visão.
não é? E ele estava vivo ainda, então é por isso, tá bom? Mas é uma referência às pessoas que vão reinar. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Você tá vendo essa cena, mas você não chore. Eis que o leão, olha, aqui é a hora que Yahshua ressuscitou. Eis que o leão, aí ele já não era mais cordeiro, ressuscitou, ele não é mais o cordeiro. Ele é o cordeiro no sentido de que o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? João, que veio antes dele, falou assim, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas aqui é a hora que ele ressuscitou. Então, assim, ele ressuscitou já como leão. Então, olha, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tudo isso, todos esses nomes, é entregue a ele. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, são nomes eternos dele. Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Imagina a cara de Satanás nessa hora, que tava toda assim, você tá com o livro na mão? Mas quem que é digno de abrir? Ai, eu venci. Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aqui ele ressuscitou. Isso estava acontecendo no reino espiritual. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, vocês sabem quem são os 4 seres viventes, são aqueles que dirigem as rodas de Ezequiel. Eu tive um arrebatamento sobre as rodas de Ezequiel e vou deixar aqui para quem quiser estudar, tá bom? Sobre os 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro, e o cordeiro é com letra maiúscula. Letra maiúscula é um nome. Então, Cordeiro de Deus também é o nome do Messias. Como tendo sido morto. Como tendo? Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. A morte não prendeu ele. Ele tinha 7 chifres. 7 é a perfeição. É tudo que ele fez para que a gente tivesse o descanso nele. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Não é que ele tinha 7 olhos. Na visão ele viu 7 olhos. Mas a visão é uma coisa que representa. 7 olhos significa assim... Ele vê tudo, tudo. A maçonaria, eles falam assim, o olho que tudo vê, o olho que tudo vê, né? Só que assim, não vê, né? Porque se o olho visse tudo, não precisava fazer essa internet aqui para que ele pudesse tentar ver mais, né? Mas 7 olhos ele vê tudo. Que são os 7 Espíritos de Deus. Não fique achando que existe 7 Espíritos de Deus. 7 é o número da perfeição. É o que ele fez, assim, para que gerasse o descanso. 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. Espírito de Deus enviado por toda a terra. Não é? Porque Jesus, Yahshua, nasceu, morreu, ressuscitou, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Como é que ele deu dons aos homens? Enviando o Espírito Santo. Ele falou assim, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Não é? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Pensa, sabe, gente? Tem pessoas que discutem tanto com Satanás. Satanás está vencido, né? Ele está vencido. Nós temos que vencer a nossa carne. Satanás, ele já está derrotado. Quem derrotou não foi eu nem você. Foi Jesus, foi Yahshua, né? Agora, vamos ver o posicionamento do Rei dos Reis. Se ele fala um A com Satanás. Porque olha assim, tudo que Jesus nos mostra é que não é ficar falando, sapateando, rolando, caindo. É ter atitude. Ele não fala um A. Imagina a cena. Ele entrando... Satanás tinha acabado de rir. Ele entrando, não fala um A com Satanás. Ele vai até o Pai e pega o livro da mão. Isso não é uma resposta? Porque a pergunta foi quem é digno de abrir. Ele mesmo entrou e pegou. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Vai imaginando a cena. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? São as orações dos santos. Vai imaginando. E entoavam um novo cântico.
dizendo, agora presta atenção, qual foi a pergunta de Satanás? Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Não foi Yahshua que respondeu para ele, Yahshua foi lá e pegou o livro. Para bom entendedor, meia palavra basta. Agora quem vai dar a resposta somos nós. Olha, digno, resposta, digno és de tomar o livro, nós falamos, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povos, nações. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. A resposta saiu da nossa boca. E reinarão sobre a terra. Vocês sabem que reinarão é futuro, né? E não é assim, e agora vão reinar sobre a terra. Não, e reinarão é futuro. Onde a gente vai reinar? No milênio. Agora nós reinamos sim, em parte, porque em parte conhecemos, porque em parte temos o Espírito dentro de nós e sobre nós, para que a gente possa reinar contra a nossa carne, a favor do Espírito. Mas vai ter um dia que nós reinaremos com Ele no milênio. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhões e milhares, proclamando em grande voz. Agora os anjos vão proclamar em grande voz. Sabe por que em grande voz? Porque teve um anjo caído que proclamou em grande voz. Quem é digno? Agora a resposta para ele, porque nós não respondemos para ele, nós falamos com Yahshua, tu és digno. Só que os anjos, anjo com anjo, agora os anjos vão orar para ele e vão responder em grande voz, no mesmo tom que ele fez a pergunta. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, tudo que ele queria. Os anjos respondendo para aquele anjo. Está perguntando quem é digno? Digno é o cordeiro. Sabe? Eu imagino a cara de Satanás naquela hora que fez tudo para matar ele e não sabia que, na verdade, quem estava morrendo naquela cruz era o pecado. Um tiro no pé. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciões prostraram e o adoraram. Ele é o vencedor. E aquele que permanecer nele é mais que vencedor. Quem é a expressão exata de Deus Pai? É o Filho. Tá no estudo 1. Pega lá e estuda. Ele é a expressão exata. Agora, olha o que fala Gênesis 1:26. Fala assim, então disse Deus, façamos, está falando com o Filho, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí começa a falar sobre os domínios. Façamos, o Pai e o Filho falando, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É claro que esse homem ainda não está pronto. Esse homem vai ficar pronto quando a gente for glorificado. Agora a gente conhece em partes, não é? Mas aqui em Gênesis já fala que antes de fazer o homem, eles já estavam conversando, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Adão nunca foi, o primeiro Adão nunca foi a imagem e semelhança de Deus, porque depois a gente vai estudar sobre isso, mas quando ele foi criado, quando ele foi feito lá da terra, lá, o que Deus falou?
Agora ele passou a ser alma vivente, uma pessoa almática. Mas o segundo Adão, sempre foi dito dele, ele é um espírito vivificante. A vida sempre esteve em Yahshua, sempre esteve em Jesus. Ele é a vida, ele é a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo hoje, é porque nós carregamos o que é dele em nós. Ele realmente se despiu da sua glória para vir andar na terra. Mas ele era Deus. E como nós vimos agora em Apocalipse, ele é Deus. Cuidado para falar que ele não é, porque ele é.